A morte reinou até ali. O lago de fogo, preparado para a morte, o diabo e seus anjos, já estava aquecido para receber a gente. Mesmo sem existir, não era para a gente existir. Aí Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, diz que antes da decisão final, um ser entra no fórum, no julgamento. E Paulo diz que esse ser entra pedindo direito de voz. Meritíssimo, direito à palavra. O meritíssimo atende. Pois não, alegue. Eu aceito o processo, meritíssimo. O processo da raça humana, eu vou defendê-los diante da acusação, meritíssimo. E João chorava muito, porque ninguém foi achado digno. O meritíssimo aceita, mas o promotor de acusação alega impedimento jurídico. O promotor de acusação alega, meritíssimo, ele não pode advogar o ser humano. Porque ele é impedido, as prerrogativas que ele tem o impede de julgar, defender melhor o ser humano. Quais são as prerrogativas? Aí a acusação vai ter que pôr para fora. Ele é o alfa, ele é o ômega. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é glorioso, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz, é glorioso, maravilhoso conselheiro. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele não pode. Aí Paulo diz que o meritíssimo, nas entrelinhas, tem razão. Você não pode, as suas prerrogativas impedem você de descer. Quem faria isso, pastor Elias? Paulo diz que ele olha para o meritíssimo e para a acusação e diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me aniquilar, eu vou me humilhar. Eu não vou usar nada, nenhum direito de ser Deus. Eu vou me humilhar, vou me despir de toda a glória que eu tenho. Eu vou descer, vou me tornar um deles, mas eu vou aceitar o processo. Vivendo como eles, eu vou defender, não vou abrir mão deles. Agora olha o que Deus fez por causa de nós, gente. Que amor é esse, gente? Veja que a Bíblia fala de nomes e a história antes daqui. Homens que podiam vencer, mas não conseguiram. Se você olhar na história filosófica, você vai ver homens que mudaram, Noêmia, a história do pensamento. Platão, Sócrates, Aristóteles, tantos outros. Se você for para a monarquia, você vai ver homens como Belsazar, Nabucodonosor, Ciro, Dário, Filipe, Alexandre o Grande, que mudaram a história geopolítica do mundo, mas não conseguiram. Se você vai para a Bíblia, Paulo diz que o pecado entrou por Adão, mas Deus protelou o processo, mas Adão gerou Sete. O pecado e a morte venceu Adão e venceu Sete, seu filho. Aí veio Enos. A Bíblia diz que Enos buscou a Deus, fez culto, mas o pecado venceu. Mas Enos gera Cainã, Cainã, Malalael a Jared, e o pecado e a morte vencendo. Aí Jared gera Enoque. Aí a Bíblia diz que Enoque, acaba crente, disse: eu vou andar com Deus, não quero morrer não. Aí Deus disse: gostei de você, vou dar exemplo à sua geração. Quem anda comigo a morte não toca, vou te tirar vivo daí para a tua geração aprender. Tirou ele, mas a geração dele não conseguiu. Metusalém viveu 969 anos, o pecado veio, detonou-lhe e a morte venceu. Ele gerou a Lameque, a morte venceu, o pecado venceu. Nabeque gerou Noé, Sem, Cã, e vem Noé, Sem, Cã e Jafé, o pecado vence. Vem a segunda audiência, Deus protela o julgamento. Passa o dilúvio, a Bíblia diz que aí vem Sem, o pecado vence e a morte detona. Era campeã, Sem gera Arfajade, Arfajade é Elá, e Elá é Eber, Eber é Reu, Reu é Peleg,
Pelega Serug, Serug a Naó, Naó a Terá e Terá a Abraão. Aí Deus disse: achei um amigo, esse vai dar certo, vou iniciar o projeto. O pecado vence Abraão e a morte vence ele, mas ele gerou Isaac, o filho da promessa. Aí o pecado vence, mas ele gerou a Jacó, a promessa continua, mas o pecado e a morte vence Jacó. Jacó gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Assé, Naftali, José e a Benjamim. O pecado vence um por um e a morte mata, mas Deus pegou Judá. Judá gerou Perez, Perez a Hezron, Hezron a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi. Aí Deus disse: agora eu achei um segundo o meu coração, esse agora vai dar certo. Mas o pecado e a morte venceu Davi. Mas Davi gerou Salomão, o pecado vence. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Cais, a Cais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon e Amon a Josia. Josia gera Jeconia, Jeconia gera, dali vem o cativeiro. O pecado e a morte vence, vem o Novo Testamento. Aí Mateus diz: depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, o pecado vence, vem Abiúde, o pecado vence. Abiúde gera Eliaquim, Eliaquim Azó e Azó a Zadok, o pecado vence. Zadok gera Aquim, Aquim Eliasar, Eliasar Matã, e Matã Jacó, e Jacó José, que foi marido de Maria. Até aqui João chora, até aqui o pecado vence. Aí vem Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós. Aí vem Paulo aos Gálatas capítulo 4 dizendo: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar, para inocentar, para redimir os que estavam condenados pela lei. Eu estou em praça pública, mas diga para quem está ao seu lado: que amor é este? Abrir mão do próprio filho. Amou a gente quando a gente ainda era pecador. Ele vem como um de nós. É por isso que a Bíblia diz que tudo o que ele fazia era pelo Espírito Santo, porque ele se despiu da sua glória. Não, tem um tecladista, por favor. 90% da sua vida foi se preparar, sendo tentado, sendo rejeitado. 10%, 3 anos, ele debruça no processo. O meu e o teu processo. O julgamento está suspenso até o final, transitado e julgado. Quando ele debruça no processo, a primeira testemunha que chega é a fome. Impelido pelo Espírito, vai para o deserto. O acusador vem e diz: vou pegá-lo. 40 dias sem comer. Tu não é Deus? Transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem. Eva e Adão foi atraído pela fome, e ele não. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Oferece a riqueza, me adora. Escrito está: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. A perseguição vem, ele resiste. A angústia vem, e aqui pega pesado. A angústia faz o suor dele transformar em gota de sangue. Foi a única que fez ele passar 3 horas intercalado em oração e pedir ajuda aos discípulos, a ponto de dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Quando a angústia pensou que ele ia desistir do processo, ele grita no meio do sangue com suor: Pai, não faça a minha vontade, mas o que tu programou seja feito, eu não vou desistir. Quando a angústia sai, a nudez vem. A nudez, segundo eu fiz alguns cursos em Jerusalém, alguns rabinos, é o ápice da vergonha de um judeu. Por isso que Paulo diz que ele suportou o opróbrio.
o mais alto nível da vergonha. E ela vem junto com a tribulação. A tribulação é de cascar o grão, no original, são os chicotes. Os romanos chicotearam ele nu. Eu já peguei num azorrague verdadeiro, pesado, ossos, chumbos. A história vocês conhecem, que cada golpe daquele 39 abria cortes e suco descascando o seu corpo. Cortes que dava para ver a olho nu o pulmão funcionando, diz os historiadores. A tribulação gritava: você vai desistir, vai devolver o processo. Ninguém conseguiu. Aqui tem advogado, me permita, data vênia se eu estiver errado. Se eu sou um advogado, aceite o processo do pastor Elias, debruço, estudo, e na vigência da lei vigente, não digo, olha pastor, não encontrei brecha para lhe absolver, nem atenuar ou diminuir a pena. Tome o seu processo de volta, não quero honorário, não consigo. Então a tribulação dizia: você vai devolver. Eu dizia: pastor Elias, procure outro. A tribulação dizia: vai ter. Mas como que não tinha outro? O anjo já procurou no céu, na terra, debaixo da terra, não tinha ninguém. Então, quando a tribulação pensava que ele ia devolver, Isaías diz que em vez de devolver, ele toma sobre si. E agora, o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E pelo andar do processo, a gente ia ser absolvido. Quando ele toma o processo sobre si, se tornou maldito, segundo o Deuteronômio. O advogado assumiu o erro do cliente. Ele assumiu o nosso erro. Aí a espada vem. E as 7 vão separá-los de Deus, do Pai, por conta do nosso pecado. Meio-dia, está na cruz. Pendurado, humilhado. A culpa era minha. A culpa era tua. Ele assumiu. Separado de Deus, entre meio-dia e 3 horas, o céu o desamparou, escureceu, nem o sol brilhava. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Era o peso do nosso processo. 3 horas da tarde, por conta do nosso pecado, a espada vem, que é símbolo da morte, e a morte mata ele. Só que a morte mata matando mesmo, como qualquer outro. A morte diz: vencemos. Na ciência, para todos nós está lá uma matéria chamada autólise. Você vai encontrar o poder destruidor da morte sobre o corpo humano. Como é que a morte destrói o corpo humano? Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do meu sangue morrem. Aí a morte só vai me destruir se matar todas as células. Aí ela vem com a decomposição, a primeira etapa. Ela entra, tem de 0 a 12 horas. Jesus morre 3 horas. 5 horas, 6 horas ele está no sepulcro. Por exemplo, se eu morri aqui agora, a decomposição vem, rastreou a mim, viu engano, viu mentira, viu pecado, ela entra. E ela entra no objetivo de matar as últimas células que ainda sobrevivem. Ela tem 12 horas para matá-las. No final de 12 horas, que é o primeiro dia judaico, ela já está morta. Só que quando Jesus foi sepultado, 6 horas, já estava com 3 horas de morto. Aí a morte vai no sepulcro e diz: agora eu vou tirar onda. Quando ela entra, tem uma surpresa. O sangue dele não está esfriando, a pele não está empalidecendo. Mas ela diz: ele tem, a decomposição tem 12 horas. É o fim do primeiro dia. Com 12 horas ela volta. Pasmem, o sangue não está frio, a pele não está pálida. Por quê?
Porque a Bíblia diz que o nosso pecado ficou na cruz. O nosso processo terminou na cruz. Quando ele é sepultado, já é o advogado vencedor, o ganhador do processo, o ganhador da causa. Aí a decomposição não aguenta e chama, a morte não entende, no primeiro dia chama decomposição. E pergunta, decomposição, desde o primeiro até aqui, ninguém escapou. O que é que houve? Leia depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Você vai encontrar Pedro dizendo que a decomposição rastreou ele e gritou para a morte. Eu não encontrei engano nem mentira na boca dele e nem vi ele pecado. Ele é santo, é diferente, ele é puro, ele não pecou. O pecado que estava nele era nós. Se ela não entra, a putrefação não entra. A putrefação teria que vir para destruir. Ela tem de 12 a 24. 24 horas já está podre. Aí a morte diz, com 24 horas eu volto. Quando volta, nem mosquito tinha no corpo. Não fedia. Estava limpo. Estava rosado. Porque com 25 horas, 24, está fedendo. Tem que enterrar. Aí com 25 horas entra a colonização, que são os insetos, que se apodera do corpo, habita nele, consome, e o homem volta ao pó, desaparece e a morte vence. 36 horas, terceiro dia judaico, ela volta. Não é possível. Quando ela entra, o corpo está do mesmo jeito, de madrugada. Aí ela grita pelo pecado, a força. O pecado, o que é que houve? Nós reinamos até aqui. Aí o pecado nem de perto chega, já grita de longe do túmulo do Monte das Oliveiras. Hebreus 4,15. Assim como eu fiz com todos, fiz com ele. Tentei em tudo, mas em nada ele pecou. Ele é diferente, ele é santo, ele é santo. Aí na antiga aliança, quando tinha guerra, quando o vencedor, um rei vencedor vencia, descia no poder do mais fraco, perdedor, tomava a espada, tomava a coroa, tomava os despojos e para si. E um mensageiro montava no cavalo e saía correndo para a cidade do rei que venceu. Montado e gritando, o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Levanta os portões, alarga os portões, porque por mais alto e mais largo que fosse, não cabia a glória de um rei que vencia. E quando ele voltava para casa, a festa era topada. Aí agora diz a Bíblia que Jesus vence. Porque quando ele ainda está ali no tratamento dos 3 dias, quando o pecado se rende, quando a morte se rende, ele deixa a mais baixa profundeza da terra, o quartel do mal, toma o poder da morte, toma o poder do pecado, prega para as almas, toma os despojos e diz: quem estiver em mim, não vem mais para essa miséria aqui. O caminho agora é para o céu, o caminho agora é para o céu. Quem vai para o céu, quem vai para o céu? Quem tem essa garantia jurídica? Manhã do terceiro dia, 36 horas, Maria Madalena, preocupada, chama outras mulheres, vai lá no mercado, compra o bálsamo, vai embalsamar o corpo para demorar mais a podridão. Quando chega no sepulcro, o Cristo se abaixa, solta os lençóis, um anjo na cabeceira, outro nos pés onde ele jazia, e o desespero bate, começam a chorar. Aí os anjos dizem: mulheres, por que vocês estão chorando? Roubaram o corpo do nosso mestre, não sabemos quem levou e nem onde puseram. Aí os anjos dizem: não roubaram não, é que vocês vieram procurar no lugar errado. Vocês vieram procurar entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele já venceu, ele já venceu, ele já venceu, ele está vivo. Estou em praça pública, mas em praça pública não está dando para aguentar aqui em cima. Eu vou disparar em glória, eu vou disparar em aleluia. Deixa eu ver os crentes que têm segurança jurídica, que pode dar glória, que pode dar aleluia. Quem fala em mistério em praça pública ainda, adora!
ressuscita, restaura a igreja. E João chorava. Aí agora o juiz vai dar reinício ao julgamento. O processo terminou e agora vai esperar a decisão final. O juízo final era para ser aqui. Ele monta, o julgamento está pronto. As 7 testemunhas de Romanos chegam. Os réus comparecem. Mas o promotor de acusação, o pecado e a morte, não vem. O lugar está vazio. Já não tem mais o que alegar contra nós. Mas para o bom andamento do projeto, do processo, o juiz vai ouvir as 7 testemunhas, que pelos testemunhos dela, todos foram separados dele. Quando ele começa a ouvir, todas as 7 não encontraram o crime nele. E todos os 7 testemunhos foram de inocência, inocente. Quando um anjo poderoso no céu, nunca ouviu isso, que ouviu as 7 testemunhas, foi unanimidade, dizer que ele era inocente. Aí um anjo perde o decoro jurídico e sai correndo no fórum e gritando com grande voz para onde João estava chorando. E gritando, estrondando João: para de chorar, João, para de chorar, para de chorar, João. Você vai entender o Salmo 24 aqui. Aí João diz que quando levanta a cabeça, o Salmo 24 vai entrar: levantai cabeças, ó portais da eternidade, levantai as vossas cabeças, que vai entrar o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, é o vencedor. Aí o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu, ele venceu, ele foi morto, mas ele está vivo, e com seu sangue ele trouxe para volta para Deus povo, tribo, língua, raça e nação. E vai ter adoração de novo, João. Vai ter adorador de novo, João. Ele venceu, ele venceu. Aí João diz que ele vai direto para o que estava sentado no trono. Quando ele vai de o que estava sentado no trono, ele pega o livro. Quando ele pega o livro da mão do Supremo, aí o João diz que os 4 seres viventes que só adoravam o Pai, os 24 anciões que só adoravam o Pai, aqueles anjos de Isaías que diziam: o Pai Santo, Santo, agora vão adorar e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue trouxe de volta para Deus homens das tribos, raça, povos e nação. Ele é digno. Aí o coral do céu, o compositor do céu, fez um hino, um cântico novo para recomeçar a adoração, porque desde os anjos até aqui o pecado deteriorou. Agora é um cântico novo. Aí os anjos começaram a cantar. Aí o Supremo disse: não, para. Esse hino novo não é só para vocês, é quem está no céu, quem está na terra, debaixo da terra, está no mar, está no ar, vai louvar. Aí João diz que viu no céu, ouviu da terra, ouviu do mar, ouviu do ar, ouviu de debaixo da terra o hino novo que dizia: digno é o que está sentado no trono e o seu Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, é digno de majestade, é digno de riqueza. Ele venceu, ele venceu, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele venceu. Quem acredita que ele venceu? Quem acredita que ele venceu? Quem acredita que ele venceu? Quem acredita? Aí Paulo vai escrever o capítulo 8 de Romanos. Veja que é uma peça jurídica e termina com um cântico. Aí ele começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Eu fui absolvido. Cadê os absolvidos? Levanta a mão em nome de Jesus. Grita bem forte: eu fui absolvido. Diga: o meu processo já foi transitado em julgado. Não cabe mais recurso, nem adianta o inferno recorrer. Já foi arquivada, a decisão terminou. O teu pecado foi perdoado em definitivo.
Por isso que a sequência é: quem intentará? Tem jeito mais não. O diabo vai ficar rugindo só de longe, porque ele não tem mais direito de recorrer. Ele pode acusar, mas é perdido, não cabe mais recurso. Então deixa quem quiser falar mal que fale, quem quiser criticar, critica. Você já é inocente em Cristo Jesus. Quem intentará? Acusação contra os escolhidos de Deus. Olha para esse crente que está do teu lado. Se você pode pregar comigo, diga a ele: me perdoa. Mais forte: me perdoa. Se algum dia eu falei mal de ti, eu te caluniei, eu desacreditei em você, diga: é porque eu não sabia que tu era tão importante assim. Diga para ele: eu sou. Foi o meu Deus que disse que eu sou inocente, ponto. O processo já foi arquivado. Se o processo tivesse aberto, esse neguinho não estava aqui não. Esse neguinho não andava o mundo pregando o evangelho não. A gente estava frito, filho. Mas o processo foi arquivado. Tem gente que diz: mas como é que Deus pode usar tanto esse nego? Eu digo: problema seu. Eu já fui inocentado, filho. O processo está arquivado, não cabe mais recurso. Não tem mais como recorrer. Já foi decretado, eu sou inocente. Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez, a angústia, a fome, a espada. Estou certo que por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha, indo para o matadouro. Mas eu estou certo que nestas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque para mim, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cadê os inseparáveis? Cadê os inseparáveis? Cadê? Cadê aqueles que são vencedores? Fique de pé, por favor. Se você prega comigo, quer pregar comigo, diga: quero. Deixa eu lhe perguntar: quer pregar comigo? Quer? Então vira para esse crente do mesmo sexo que está do teu lado aí. A não ser que seja íntimo. Não olha para mim, não, olha para ele. Me ajuda aqui, companheiro. Olha para ele assim como eu estou com o meu companheiro aqui. Olha no olho dele. Se for íntimo não tem problema, mas se não for do mesmo sexo, olhou para ele e diga para ele: ô inocente, mais forte, ô absolvido, me faz um favor. Depois desse chapadinha para Cristo, se tu encontrar alguém que me acusava, que pensou que Deus desistiu de mim e que pensou que ia me fazer parar, dá um recado a ele. O processo foi arquivado, não cabe mais recurso. Eu sou inocente e ele vai ter que me engolir, dando glória, dando aleluia, glorificando e adorando. Abraça ele, abraça ele. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que está livre? Cadê a igreja que o Satanás fica doido, mas não pode fazer mais nada? Cadê a igreja que ele não queria ouvir glória, mas a igreja continua adorando porque foi salva, constituída? Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas, deixa eu ver o barulho de glória subindo. Fomos chamados para isso. Aleluia! Agora eu quero chamar você que por algum motivo se afastou. Eu quero chamar você que ainda não é crente. Eu não quero assustar você,
Mas o julgamento final foi protelado para o capítulo 20 do Apocalipse. E lá não vai ter mais misericórdia. E todos que não forem achados em Cristo Jesus vão ser jogados no lago de fogo, preparado para a morte do diabo e seus anjos. A jurisprudência vai terminar ali. Mas ainda dá tempo. A primeira vida está aqui, a segunda vida, cadê a terceira? Me ajuda aí. Você pode estar perto de uma pessoa que se afastou. Você pode estar perto de uma pessoa não crente. Eu tenho andado parte do mundo todo pregando este evangelho. E pasmem, onde eu passo as pessoas estão correndo para aceitar Jesus. Pastor Ferro Douglas também é testemunha de onde ele passa. Saindo daqui vou para a América ganhar alma. Na outra semana vou para o Japão ganhar almas. E hoje eu estou em Chapadinha. E eu não vim aqui brincar. Eu vim aqui pregar o evangelho, como disse o pastor, que muda nações. A terceira está chegando, a quarta está chegando, cadê a quinta? Ajuda ela aí. O objetivo principal é você. Você pode ter desistido, mas foi cantado aqui que ainda tem chance. A palavra diz que enquanto a igreja estiver na terra, a graça ainda está habitando, ainda tem chance. Aproveita, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça venceu o pecado, a graça foi maior que o pecado e é. Venha, cadê você? Oh meu Deus, um trabalho desse não tem som. Cadê você? Venha, eu já vou devolver o microfone para quem de direito, que eu tenho que estar no aeroporto de Teresina 2 horas da manhã. Cadê as pessoas para Cristo? Você pode estar distante, mas está me ouvindo. Ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Venha, filho. Venha, filha. Cadê você? Ajuda, irmão. Se você sabe se tem alguém afastado, alguém não crente, chama ele, insiste com ele. Está vindo vidas, venha, filho. Venha, filho. Eu sou do tempo, gente, que quando uma alma vinha, a igreja só faltava explodir no poder. Reage para cada alma que vem. Diga comigo: cada alma que vir vai ser um glória de estrondar Chapadinha. Cadê a próxima alma? Está vindo aqui da minha direita. Cadê o glória? Venha, filho. Vai trazendo, vai trazendo. Pastor Elias. Aleluia.